Pronto, oficialmente gravando. E agora, compartilhar aqui o texto. Cara, eu ia fazer até uma observação sobre esse debate que a gente estava falando, né, cara? Eu tive que dar uma olhada uma boa olhada no Rui Fausto, né? Esses dias aí, por causa daquele rapaz lá da USP, né? E, O enfim, Bichir, o Bichir, Vichy, sim. isso, esse cara aí. Então, eu tive que dar uma olhada na discussão do Rui Fausto, né? É interessante como, assim, é uma discussão muito legal, muito boa, mas, assim, às vezes como se diz assim, ignorando também boa parte do debate, né? Assim, as pessoas têm não sei, é um comportamento esquisito, né? A pessoa às vezes, ao invés de se aproveitar de um debate, né, é mais ou menos integral, fica compartimentando, né? Não sei. Mas era só um comentário, pensando alto aqui. Pois é, não, essa é a próxima etapa, né? Depois que terminar esse mergulho aí no artigo do Marcos, também por insistência do Natan, e o Paulo já falou também várias vezes do Rui, né? Eu fiquei o livro está aqui do lado, aqui na mesa, mas eu nunca consegui ler. Então, assim, eu não li nada do Rui Fausto na vida, né? Então, É ainda nem bacana. sei. Mas, assim, me parece que o negócio dele é a questão francesa, né? Eu não sei o tanto que ele tomou contato dessa linha alemã heidelbergeriana, né? Certamente ele deve ter lido o artigo do Marx, né? Mas não sei se ele faz referência, não sei se ele omite que leu, né? Vai saber. Mas me parece que o negócio dele é o cenário francês, né? E Isso, o cenário alemão está em outro ponto, né? O Fuda tem muito mais facilidade de se desembaraçar da interpretação do Althusser, né? Acho que os franceses ainda têm que sempre ficar, não, mas espera aí, o Althusser disse, o Althusser, né, a figura do Althusser ali exerce um poder, né? Claro, tem muitas vantagens, né, que o Althusser abriu, mas ao mesmo tempo essa questão com Hegel, né, esse anti-hegelianismo profundo, causou um grande problema, né? E a recepção não tem, né? Então é um debate de outra natureza, né? Esse que o Fuda está fazendo. Eu não sei o tanto que o Rui Fausto capta desse debate, né? Não sei se ele era um leitor de alemão fluente. O profesor, yo quería preguntar sobre si Rui Falso y ese mismo Fulda no está relacionado con la escuela da derivação do Estado. É que você toca hasta o Althusser. O debate mismo do método termina nessa questão sobre a forma política e a forma de Estado. Última, si Marx va a continuar o va a fazer la ruptura pues, epistemológica, mas em termos da uma procura uma teoria política. O sea, o debate metodológico ele termina um debate por la forma de derivação, la forma de relação entre Estado e economia. Eu não sei Sim, se sim. eu tinha entendido que Rui Fausto era a recepção brasileira do debate da derivação. Brasileira, franco, né? Franco-uspiana, né? Ela é francesa, né? De origem, né? Claro que o Rui Fausto tem aí esse pé no grupo de leitura do Marx, né? Da década de 60, que é uma questão brasileira, né? Mas ela é brasileira, franco-brasileira, né? Desde o princípio, né? Então, agora, sem dúvida, a tradição alemã também está interessada no conceito de Estado, relação de sociedade civil com o Estado, né? Veja aí o Marcos Miller, que ficou 40 anos traduzindo e comentando a filosofia do direito, né? Então, o conceito aí do Estado é fundamental, né? E nesse artigo do Fudo, em todos eles, a questão do Estado sempre surge, né? Como essa mistificação da filosofia do direito, né? Então, não sei se há uma divergência em relação a esse foco, né? Acho que o Fuda e o Max Miller, né? E o Grespan, ainda agora com esse livro sobre as representações, né? As formas da representação, eu acho que todos eles estão lidando com o conceito de Estado, mas não sei se foi isso que você perguntou, não sei se eu captei. Perguntava mais por a escola da derivação mesmo, do Joaquim Hirsch, e aqueles outros que eram meio que discípulos de Adorno, surgiram, pá.
E também como que a visão de uma reapropriação do capital a partir da leitura da lógica do Hegel. Mas não sei se será mesmo esse debate Eu não conheço essa tradição. Se o Eric, Paulo, né, que como Natan vocês falam quiserem comentar. do altrussenianismo, aí eu estou participando do grupo do Alisson Mascaro, e eu acho que eles têm como essa sacada que você falou mesmo, como que não conseguem se derivar do Althusser mesmo, sabe? É uma leitura completamente althusseriana. E aí eu acho que o lance que eles têm é por a teoria da derivação, e aí fica em intersexto. Então, vou acordar aqui com o Nenê. Opa, Não sei, o Paulo ia falar alguma coisa. Diga aí, Paulo. Não, eu queria falar o seguinte, claro, pode ser que tenha algum texto que tenha me escapado alguma coisa, mas o que me surpreende um pouco é que, ao que tudo indica, né, do que eu pude ver, o Rui não se refere ao Marcus Miller, né? Então ele trabalha assim num terreno próprio que ele desenvolve um pouco para discutir essa coisa da relação do entendimento com a razão, né? Essa mediação que Marx tenta fazer, trazendo Hegel, né? E discute muito lá com o pessoal da França, é verdade, né? Tem a crítica pesada do Castoriadis, para mim, ao meu ver, muito justa. E, se não me engano, o Texier foi um cara que teve uma interlocução com ele, né? E tem uma outra coisa curiosa, assim, que às vezes a gente passa batido mas nas nossas bibliotecas, porque geralmente o pessoal tem esse material em casa às vezes, né? Você sabe que no Brasil, o Manfredo Oliveira, não sei se vocês concordam comigo, mas para mim é talvez o maior historiador da, da filosofia no que se refere à dialética, né? Que ele garimpa aí autores e tal, e nossa, autores que, inclusive, ele acabou, às vezes, lançando primeiro no Brasil, enfim, esses livros dele, né? E tem um livro, um deles, né, que é o Dialética Hoje, né? Que é esse aqui, que é aqui da Loyola, né? Uhum. E nesse aqui tem um primeiro capítulo que é dedicado à questão da unidade entre entendimento e razão em Rui Fausto. Só que olha só a peculiaridade do negócio. O capítulo é dedicado a Rui Fausto, mas eu acho que mais da metade do artigo o Manfredo dedica a discutir as ideias do Marcus Miller e do próprio Crespin. Ou seja, então, o Manfredo faz uma aproximação muito interessante e peculiar sobre o que o Fausto fez e o que o Miller e o Crespin fizeram, né? Quer dizer, então, é muito interessante esse texto aqui e surpreendente ao mesmo tempo o texto do Manfredo, sabe? essa é uma boa. Manfredão do Miller aí. Manfredão é bom, cara. Junto com o Rui, sabe? Então, mas desculpa. Tem diálogo. Não, eu encerrei já, desculpa. Não, desculpa. Eu ia falar isso, eu tenho essa impressão também. Eu conheço esse debate, assim, cara, muito assim na orelhada, né? Porque meu interesse é sempre filosofia alemã, né? Então, sempre. Me interessa mais essa tradição, assim, alemã, porque prioritariamente eu tenho esses problemas assim relacionados à filosofia clássica alemã, né? Em que medida Hegel está no Marx, né? Qual é a transformação da dialética, essa coisa toda. Mas a impressão que eu fiquei do Fausto, o pouco que li também, pode ser que me escape, tenha me escapado, e certamente escapou muita coisa, né? Que interessa mais uma outra questão aí, né? Não tanto essa herança e o processamento dessa herança da filosofia clássica alemã. Agora, eu fico com dúvida também essa questão do entendimento da razão, né? Que na origem é um negócio kantiano, né? Eu até vi uma tese de doutorado essa semana que o cara defendia um pouco isso. Mas o Manfredo é um cara muito legal, eu concordo, cara, é um grande historiador da filosofia. Já teve aqui, tive o prazer de compartilhar com ele uma banca aqui de concurso, né? Não sei se o Fábio sabe disso, mas a banca em que entrou o Felipe Amaral, que é um especialista que temos aqui em filosofia da linguagem, éramos eu, Manfredo, enfim, foi uma das melhores bancas essa aí. Agora não lembro que era o terceiro. Cara, sensacional essa banca. Eram vários candidatos, cada uma aula, assim, impressionante que o Manfredo dava. Eu tô rindo por outro assunto, desculpa. Me passou um pensamento aqui na cabeça, mas depois quando não estiver gravando, eu falo. Talvez eu tenha sacado qual o Imagino. pensamento.
Viu? Bom, Só mais uma notinha, daí eu acho que podemos começar a reunião, mas, tipo, sobre essa coisa, apesar de que o Rui Fausto viveu, inclusive morreu lá na França, né? E tinha um lugar importante lá reconhecido, né? Tem trabalhos que publicou lá, depois publicou aqui, como esse livro que saiu pela Unesp agora sobre... Ih, caiu. Né? caiu. O Voltou. Rui... Né? Voltou, diga. Deu uma pequena... Tá. O Rui, na verdade, em relação ao Althusser, é o seguinte, né? Ele, nesse Marx, Lógica e Política, volume 1, na verdade, ele se opõe muito, né, à leitura do Gianotti, né? E aqui no Brasil, a leitura do Gianotti sobre o jovem Marx é muito semelhante à leitura do Althusser, nesse ponto da divisão dos dois Marx e tal, né? E o Fausto discrepa dessa leitura do Gianotti frontalmente. E, na verdade, ele acaba, não, ao meu ver, não reproduzindo essa coisa do Althusser. Pelo contrário, o Fausto reproduz uma leitura dele própria, né, de uma aproximação de Marx com Hegel. Né? E tem um texto que eu, só para fechar, eu gostaria sempre de lembrar, existe um texto muito bom, de um alto grau de elaboração, né, de nível filosófico mesmo, assim, né, que é um texto da Leda Paulani, né, sobre Rui Fausto, né, em que ela mostra, né, por que o Rui Fausto teria se saído melhor no debate da dialética em relação a Gianotti. Né? É um texto muito fino, muito fino. bom, é verdade. Você me passou esse texto, é excelente. Cara, que legal. Arruma esse texto pra gente, cara. Mas beleza, depois eu posto aí no grupinho, então, aqui, viu? Bacana. Eu não consigo postar aqui, eu acho, eu não consigo no chat que não... Tá? Agora, depois temos que achar esse texto do Manfredo, né, sobre, né, Miller, Grespan e Fausto, né, para a gente poder dar uma olhada. Talvez o Igor deva ter esse texto aí, né? O Igor foi aluno do Manfredo, né, se não estou enganado. Não sei se tem conseguir um PDF. Eu não cheguei a ser aluno, mas eu tenho um amigo que foi orientando dele. Talvez ele tenha esse acesso aí. Se você puder. Tô dando um eco aí. Acho que é o Rafael, hein? Pronto. Valeu, Rafa. O texto é o Dialética Hoje, né? Isso. Exato. Veja aí se você consegue uma versão digital desse texto pra gente, senão a gente acha para escanear. Se eu não conseguir mandar hoje, talvez até amanhã eu mando, que daqui a pouco eu tenho que viajar, sabe? Tranquilo, cara. Quando você puder, manda aí, porque é interessante. Cato com prazer, Henrique. Beleza. Bom, o assunto está interessante, mas temos que fazer o nosso dever de casa. Temos que trabalhar, né? Já há muito adiamos, né? A gente pede desculpas aí por esse longo intervalo, mas o fim de semestre, junto com a seca e as queimadas, foi destruidor. Aí, ó. O Natan já mandou. O que foi que você mandou, Natan? Deixa eu ver. Não é pelo preço do Rui Fausto, que está na revista Rosa, então tem que ser esse que eu falo para esse. Da Leda Paulani. Ótimo, perfeito. Cara. Ótimo, excelente. Põe lá no... Tá no chat. Põe no grupo, por favor, Natan. Se você puder mandar o link lá, que já fica registrado. Excelente. Bom, mas depois de um longo intervalo, vamos retomar a nossa escalada da terceira meia conca. Nós já percorremos um bom caminho, né? Estamos aqui já 2 terços do percurso andados, né? Só para marcar aqui, ó, estamos na página 86. Deixa eu ver quanto que a gente já leu. Olha só quanto foi. Da 77 a 86 são 9 páginas, né? Então já passamos, né, por toda essa retomada da dificuldade que as pessoas têm de entender a proporção de que o ser e o nada são o mesmo, né? E o Hegel
Mas justamente, né, temos que compreender que ser e nada são fatores do devir e temos que nos voltar contra a abstração ou a reflexão tradicionais que tentam fixar o ser e o nada fora do devir, né? Então, esse é o nosso tema. Então, o Hegel vai abordar esses epígonos, vamos dizer assim, dessa separação entre o ser e o nada, né? Da fixação da abstração do ser, Parmênides, Spinoza, Fichte e Jacobi. Surge a questão do nosso querido Kant, de que ele teria imposto limites, né, a essa negatividade absoluta que constrói essas abstrações, e por conta desses limites, as abstrações do Kant são sempre relativas, né? Só que essa relatividade dessas abstrações ainda está condicionada à plataforma da consciência, né? Então, para a consciência, as abstrações tendem a ser sempre relativas, né? Relativas à consciência, né? E o que a gente vai ver aqui é que o Hegel está tentando desenvolver uma teoria dessa relatividade das abstrações, dos conceitos, né, de que um se refere sempre ao outro e o outro sempre ao um, mas ele tem que defender essa relatividade não a partir da plataforma do eu ou da consciência, mas uma relatividade desses conceitos neles mesmos, né, enquanto puros extratos, né, do pensar, né? Então, o Hegel retoma a história de que o Kant responde à pergunta por aquilo que, né, ele responde a pergunta pelo o que pode fazer a passagem da abstração para a multiplicidade, ou seja, garantir essa relatividade das abstrações, só que o Kant, quando vai explicar o como acontece essa relatividade, né, das abstrações, ou seja, quando o Kant vai deduzir as categorias do entendimento, o Kant se volta contra a própria resposta que ele está buscando, porque as suas categorias ainda estão baseadas, né, na lógica do Aristóteles, baseadas na sua identidade, né? Então, justamente por isso é que tem um problema aí no Kant, né? O Kant pro, contra o poder absoluto da abstração e da reflexão, Kant propôs essa relatividade dos conceitos, né, puros, mas ele mesmo não pôde explicar como é que isso se dava, justamente porque está preso na plataforma do eu. Então, justamente é por isso, né, dada essa inconsistência da teoria kantiana, que o Jacobi vai entrar com tudo contra a filosofia do Kant, e o Jacobi vai desenvolver, né, toda essa teoria da violência da abstração, né? Ou seja, quando a gente alcança uma abstração completa, tal como a do puro espaço, do puro tempo ou do puro eu, a gente não consegue mais sair dela, não conseguimos mais retornar até o elemento da multiplicidade, né? Nós alcançamos um vazio absoluto e não conseguimos mais retornar ao polo, né, da multiplicidade, das coisas empíricas e tal. Então, ou seja, o Jacobi tem razão de atacar o Kant, porque havia inconsistências na explicação que o próprio Kant dava, né, para essa questão da relatividade dos conceitos. Então, o Hegel justamente traz o Jacobi à tona, dado que o Jacobi é importante, né, para que a gente possa circunscrever a teoria do Kant dentro dos seus limites, né? Mas, ao mesmo tempo, o Hegel não concorda em absoluto com o Jacobi, justamente porque o Jacobi também não consegue. Ah, eu tinha feito errado aqui a paginação, mas tudo bem. Porque o Jacobi não consegue, né, desenvolver essa doutrina dos conceitos, né? O Jacobi ainda está preso numa maneira meio empírica de pensar as coisas. Então, o Jacob simplesmente defende essa história de que, uma vez alcançada essa abstração, não conseguimos mais sair dela. E a única saída é por um ato de fé, né, por um salto, por um tipo de empirismo ingênuo, à la Hume, né? E isso para o Hegel também não é satisfatório, né? Então, assim, estou retomando isso só para a gente entender que o Jacob tem a sua importância para o Hegel, né, na medida em que mostra os limites aí e as inconsistências da filosofia do Kant,
Mas o Jacobi não vai ser nenhum modelo para o Hegel nessa história, porque todo o ponto dele é mostrar que a gente pode alcançar abstrações absolutas, mas se a gente tiver um bom conceito do que é a abstração e do que é a reflexão, a gente vai levar essa abstração até os seus últimos limites, de modo a entender que cada conceito sempre está conectado já com o seu outro, com o seu oposto, com o seu contraditório, né? Então, o ponto onde nós paramos foi Assim, exatamente, a gente discutiu esse Erínero, né? Tal. exatamente, né? A gente parou aqui no ponto dessa rememoração, né, dessa lembrança, né? Justamente é essa lembrança que nos permite nos reconectar, né, com a relatividade das abstrações, né? O fato é que quando a gente abstrai dos conteúdos empíricos e alcança um conceito puro, a gente fica preso, né? A gente fica fixado, né, nessa abstração e esquece todo o processo, né, que criou essa abstração. A gente joga fora a escada, né, e fica só com a abstração. E o Hegel então vai dizer, não, mas, bom, toda a filosofia do espírito está ali para nos lembrar, né, dessa atividade negativa produtora das abstrações. E uma vez que a gente se lembra disso, a gente então facilmente aceita essa tese, né, que estamos aqui discutindo, da relatividade desses conceitos abstratos, né? Então, a abstração ou a reflexão nunca alcança um conceito que é um fixo, isolado, um idêntico em si mesmo, né? Dado que ela é um produto da negatividade do próprio pensar, né? Essas abstrações elas estão sempre em afinidade com outras abstrações, né? Então, nenhuma abstração desemboca num isolamento idêntico a si. Né? A abstração levada até o seu limite, ela justamente o nexo, né, dessas abstrações, né? Dado que elas todas são produzidas por esse mesmo motor, que é a negatividade, né, elas mantêm afinidades, parentescos, nexos umas com as outras, né? Então, o que está sendo combatido é essa possibilidade de que houvesse um conceito isolado, né? Por exemplo, Deus, né? Então, eu acho que a gente pode simplesmente, depois dessa revisão bagunçada que eu propus aqui para vocês, simplesmente retomar a partir dessa lembrança, né? Porque é esse grande parágrafo logo antes da gente Do passar Platão, né? para a questão do Platão, né? Então, com isso, relendo esse parágrafo, a gente revisa, retoma, né? E em seguida vamos adiante. Então é esse parágrafo aí, para quem não está com a referência no texto, é esse da página 103 da tradução em português, né? Esse com aquela mitiena erinerum, com aquela rememoração, não é isso? Isso. Todo mundo aí apostos, então, para nossa retomada? Vamos lá, então, né? Vamos ler um trecho aqui, acho que até esse trecho que a gente já passou aqui, eu acho, né? Acho que sim. Com aquela rememoração, deixa-se representar a passagem do ser no nada como algo mesmo fácil e trivial, ou também, como se denomina, explicar e tornar compreensível que, certamente, o ser, o qual foi tornado início da ciência, é o nada, pois poder-se-ia fazer abstração de tudo e, se de tudo foi abstraído, então não resta mais nada. Porém, pode-se prosseguir com isso, pode-se prosseguir. Com isso, o início não seria um afirmativo, não seria ser, mas precisamente nada, e nada seria, então, também o fim, pelo menos tanto quanto o ser imediato e mesmo ainda muito mais. O mais breve é deixar agir tal raciocinar e observar como, pois, os resultados são constituídos, nos quais ele consiste. E o Será que... nada? Será que para por aqui? Não, O não, que você mais acha? um pouquinho.
E o nada, de acordo com isto, fosse o resultado daquele raciocinar, e agora o início devesse ser feito com o nada, como na filosofia chinesa, por causa disso não se deveria levantar um dedo, pois antes, se o levantasse, esse nada já teria igualmente se convertido em ser. Acho que aqui. Porque depois ele continua para um outro lado, ele vai retomar aqui a coisa a partir do ser, né? Então, acho que aqui temos um bom ponto para a gente retomar aqui rapidinho, né? Não vou fazer a leitura de frase por frase, né? Se vocês quiserem, posso fazer também, né? Se for necessário, mas acho que não teve nenhum problema, assim, maior, né? Da tradução, talvez uma coisa só de estilo, né? Mas, basicamente, o que ele disse é que se a gente se lembra, né? Quem foi o motor produtivo dessas abstrações, que é o próprio pensar, né? Se a gente não joga fora a escada, se a gente não desconecta o resultado da abstração com o processo de produção dessa abstração, né? Se a gente não faz isso, então fica fácil, né? Da gente pensar, ou seja, eles usam essas palavras aqui, né? Fica fácil da gente explicar e tornar conceituável, né? Tornar compreensível, begreiflich, mas também fica fácil a gente representar, né? Representar o quê? Representar que o ser não é nada, né? O ser com o qual foi feito o começo da ciência, ele seria nada, né? Porque se a gente abstrai de tudo, então não resta nada. Então, se a gente lembra o papel produtivo, né, da negatividade do pensamento no processo de construção da abstração, então fica fácil da gente entender que né, o ato de elevar o pensamento dos entes específicos até o conceito puro ser é um ato negativo, é um ato de nadificação da especificidade de todos aqueles entes. Então, o ser mais geral, né, esse conceito extenso ao infinito, ele não consegue ter, né, nenhuma intensidade, ele não designa nenhum ente e por isso ele não designa nada, ele é vazio, ele é o nada. Muito bem, mas o Hegel diz, né, porém, nós podemos continuar, né, e dizer que, né, se o ser ele é vazio e, portanto, ele é nada, então o começo não foi feito com um afirmativo, mas o começo foi feito com um negativo, com um nada. E, do mesmo modo que para o Parmênides, né, para o Jacobi e para o Spinoza, né, se a gente alcança a substância, nós não podemos sair dela. Então, se a gente começa com nada, então o nada é o começo e o fim. O que é uma frase bastante interessante, porque o Hegel, na Lógica da Essência, ele diz que a lógica da essência seria um processo que vai do nada até o nada e de volta. Em certo sentido, ele concorda, né, com essa história de que o nada seria o começo e também o fim, né? Mas isso é só uma alusãozinha que eu faço aqui, não sei se isso serve para esclarecer o ponto, mas a questão é que, de fato, o nada teria, inclusive, mais direito, né, de ser o começo e o fim, né? É o que ele diz aqui, né? Então, com isso, o nada seria também o fim, pelo menos tanto quanto o ser, e até mais do que o ser, né? O nada teria ainda muito mais direito de ser o início e o fim, em face do fato de que a ciência da lógica, como a ciência das sombras, né, ela lida com nadas. Todos esses conceitos, na medida em que são abstrações, né, produtos da negatividade abstrativa do pensamento, todos esses conceitos são, em sua natureza, nada. E aí, o que o Hegel diz? Né? Ele não se opõe a esse pensamento de que o começo seria feito com nada e que o fim também seria feito com nada. Ele diz, bom, o mais breve para a gente ir adiante, a partir dessa pretensa objeção, né, é deixar, vamos dar linha, né? Solches Resonieren gewähren zu lassen. Né? Vamos dar corda para esse raciocínio, né? E vamos só entender como são constituídos os resultados, né? Integrados aí nesse raciocínio. E aí o Hegel diz, né, que, assim,
o nada seria o resultado desse raciocínio, desse raisonnement, e que, né, portanto, o começo seria feito com nada, tal como na filosofia chinesa, e a gente pode depois discutir sobre a filosofia chinesa e esse nada, né? Aí o Hegel diz, bom, se a gente então diz que o começo é feito pelo nada, então, na tradução ele diz, não se deve levantar um dedo, porque antes de se levantar um dedo, o nada já se transformou no ser. Em alemão fica mais interessante, né? Então você não deveria die Hand Virar a mão. você não deveria virar a mão, né? Porque, bom, então o começo é pelo ser. Não, o começo é pelo nada. Aí na hora que você vira a mão, né? Antes de você virar essa mão, o nada já se inverteu, né? Já se verkehrt, né? Ele já se converteu no ser. Então, esse é o ponto. Não adianta de nada dizer que então o começo é feito pelo nada, porque esse nada já é também ser. Sim. Então é uma objeção que não muda nada. Não é dado que o ser é igual ao nada, trocar o nada pelo ser não muda em nada. Mas assim, mudaria porque nós perderíamos a questão apresentativa, a Darstellung aí, né? Se a gente já começasse pelo nada, a gente já estaria começando imediatamente pela negatividade, né? E o Hegel quer produzir o conceito dessa negatividade, né? Então é preciso que ele começasse com essa forma imediata do negativo, que é o ser, para que ele alcançasse essa forma reflexiva do negativo, que é o nada, e para que ele fosse adiante nessa reflexão, né? Uma reflexão filosófica, né? Tal como ele vai desenvolver na lógica da essência, e então concluísse que, né, o ser passa no nada, o nada passa no ser, e que isso é o devir, e que o devir é que é o conceito mais abrangente, e que ser e nada são apenas fatores parciais do devir, né? Então, não adianta de nada começar pelo nada, porque antes que a gente vire a mão, o nada já passou, já se transformou no ser. Então, voltamos ao ponto de partida. O que vocês acham? Tudo certinho? Vamos daqui em diante? Sim, tranquilo, né? Uma retomada aí. Então, bora lá. Porém, além disso, caso aquela abstração de tudo, o qual, pois, com efeito, é um tudo que é, fosse pressuposta, então ela precisa ser tomada deste modo com mais exatidão. O resultado da abstração de todos os entes é, inicialmente, ser abstrato, ser em geral, tal como na prova cosmológica da existência de Deus, a partir do ser contingente do mundo, acima do qual se eleva a prova, mais ainda o ser é conduzido para cima. O ser é determinado como ser infinito. Eu lembro que... Paro por aqui ou a gente... Eu lembro que a gente fez até uma alusão ao Leibniz aqui, né, na prova ontológica, essa passada da contingência para necessidade. Eu lembro dessa discussão, né? Sim, a gente já passou por esse ponto. O Hegel aqui só retoma, né? Ele diz fé, né? Adiante, mas ele está retomando uma coisa que já desenvolveu, né? Que é, vamos aqui rapidinho, aí a gente vai adiante, né? Se, né? Se essa abstração de tudo estiver pressuposta e que tudo é o tudo é o conjunto dos entes, né? Seiende, né? Então, se pressupusermos, na verdade, né? Se pressupusermos a abstração de todos os entes, então vamos entender de que se trata, né? O resultado da abstração de todo ente é, a princípio, o ser abstrato, ser em geral, tal como na prova cosmológica da existência de Deus, a partir da contingência do mundo, ou seja, né, eu vou retirando tudo que cada ente tem de particular e específico, e com isso, a princípio, não sobra o nada.
né? Mas sobra o ser necessário, né? O ser que é subjacente a todos os entes, a substância de todos os entes, né? O nexo, né, de necessidade que, né, suporta todos os entes neles mesmos, né? Então, né, justamente o conceito do ser, desculpa, o conceito de Deus, né, ele é exatamente um equivalente desse conceito do puro ser, né? A maneira como a prova cosmológica procede é simplesmente abstrair dos entes e chegar até esse ser fundamental e dizer que esse ser é necessário, que ele tem que existir para que os entes possam se manter na existência, né? Então, o resultado da abstração não é nada, mas é ser, é Deus, né? Isso é importante. O Hegel está aqui nos chamando a atenção para o fato de que essa abstração ela pode resultar no negativo, mas, né, tradicionalmente o resultado dessa abstração negativa foi um positivo, que é Deus, e a necessidade de Deus. Ponto. Vamos adiante. Deixa eu ver aqui onde estávamos. Tá. Mas se pode, sem dúvida, também abstrair desse ser puro e juntá-lo a tudo aquilo de que já se abstraiu. Então, resta nada. Caso se queira esquecer o pensar do nada, isto é, o seu converter em ser, ou caso nada se soubesse sobre isso, pode-se agora prosseguir no estilo daquele poder. É que se pode, louvado seja Deus, também abstrair do nada, assim como, pois, a criação do mundo é também uma abstração do nada. E então, não é o nada que permanece, pois se abstrai justamente desse, mas se chegou novamente ao ser. Muito bem. Acho que a gente pode parar por aqui, né? Reparem que o Hegel está destacando essas palavras aqui, kann, né? A gente pode, e o können. Muito bem, né? Então, ele nos lembrou o exemplo da prova cosmológica. Eu faço a abstração de todos os entes e desemboco no ser necessário, no ser infinito, que é Deus. Muito bem. Aí o Hegel diz: bom, mas ainda é possível, né? Es kann, e o verbo está aqui, abstrair worden. Não. Es kann geschlagen werden, né? Bom, a gente pode, ou seja, é possível abstrair, fazer uma abstração desse puro ser. Ou seja, chegamos até o conceito de Deus a partir dos entes. Beleza, mas a gente pode, é possível. A negatividade nos faculta a possibilidade de fazer a abstração de Deus, né? E dizer que, na verdade, Deus, como o substrato necessário de todos os entes, ainda pertence aos entes. Então, nós temos que dar um passo a mais na abstração, né? Então, seria, por exemplo, imaginar o Deus do Spinoza, né, que é a substância do mundo, e aí os cristãos, né, ficam sempre horrorizados com o Deus do Spinoza, porque é um Deus que é ente, né? Então eles vão dizer o Deus do Spinoza é panteísta, o Deus cristão ele tem que ir um grau a mais dessa abstração para a gente entender o conceito de um Deus que é transcendente ao mundo, né? Então, ou seja, é possível levar essa abstração adiante, tá? E abstrair desse puro ser, né? Dizer que também o puro ser está conectado com os entes. Então, vamos abstrair do puro ser em conjunto com todos os entes. E aí, então, a gente chega nesse nada, ou no Deus totalmente transcendente. Aí o Hegel diz: bom, mas a gente pode ainda, né? Quando a gente quer esquecer o pensar do nada, isto é, quando a gente quer esquecer essa conversão do nada no ser, né? Ou quando a gente, né, se a gente não soubesse nada de que o ser sempre se converte no nada e o nada se converte no ser, né? Se a gente não soubesse disso, se a gente não se lembrasse disso, a gente pode ainda, né, no estilo desse
poder, né, desse Können, dessa capacidade, né? Então essa potência aqui, esse poder, é preciso ser entendido de maneira muito precisa, né? É um poder no sentido de ter a capacidade, né? Ou seja, a negatividade do puro pensar nos faculta ir adiante de cada abstração, né? Então a gente, Traduz, cara, é no estilo daquele poder, né? Eu colocaria assim, no estilo daquele ser capaz, né? Eu acho. pois Porque claro, poder aqui assim, é isso, né? Poder é um verbo modal, tudo bem, né? Eu posso e tal, mas dá uma outra conotação talvez ruim, né? pois Porque tem é, outras palavras, Gewalt, você tem Macht, Macht, né? Você tem uma série de outras exatamente. palavras O poder aí pode ser ambíguo, né? É preciso que a É que gente é um tenha muito. pouco Diga. poderia, né? O Können, né? Um pouco isso, assim, é o... o können é o infinitivo, não é isso? Poderia seria no subjuntivo, né? Isso. No Mas alemão, não é não é subjuntivo. subjuntivo o Não, pô, Können? Não, aqui é não, só o infinitivo do verbo. infinitivo, é. Ah, tá. Inclusive, as pessoas do plural são assim, né? Sie können, por exemplo. É. Aqui é só a forma infinitiva do verbo kann, né? Do verbo können. Mas Tá aí eu com. encontrei muito interessante porque ele diferencia com a violência passada, sabe? Tipo, aquela violência do pensamento é bem diferente deste cone. Pois é, Tipo, no a sentido que la violência. otra es más negativa. Este es negativo no sentido hegeliano, digamos, más ruin, la É violência verdade. que faz pensamento. E aqui esta é quase que criadora, tem muita similitude com o que seria a imaginação. Eu fiquei, essa espontaneidade da imaginação que fala Han com o Conan. Fiquei pensando muito quando li este mismo parágrafo, porque, queriendo o no, hay dos diferencias entre Conan y aquella de violencia y entre Sim, la prueba cosmológica y la prueba ontológica que ele tinha tratado na nota anterior. Ele exato. termina dándole mais validade à prova ontológica, porque a prova ontológica tem um passo além desta prova cosmológica, que precisa ir a lo empírico, precisa ir al ente, precisa ir ao mundo físico, mientras que a prova cosmológica já parte do puro pensamento. Exatamente. É bom ter essas distinções, né? Ou seja, para o Jacobi é que surgia essa questão dessa violência, né? Dessa Gewalt, né? Ou seja, o Jacobi, ele vê nessas pessoas que gostam de lidar com as abstrações a violência do tempo, o niilismo do mundo, né? Ou seja, essas pessoas que fazem abstração de tudo, elas fazem abstração de Deus também, fazem abstrações das leis divinas, né? E elas são nihilistas. Então, o Jacob enxerga nessa negatividade, nessa capacidade do pensar, de abstrair, o Jacob enxerga nisso o mal-estar da civilização, né? Na imagem dele, do niilismo, né? O risco do niilismo. E aqui não, você tem razão, Ander, o Hegel está caracterizando simplesmente aquilo que a negatividade que o pensamento faz. Ou seja, o pensamento ele pode abstrair de todos os entes e chegar ao ser abstrato, e ele tem esse poder, essa capacidade, ele pode abstrair desse ser puro, chegar até o nada, e é o que nós vamos ler em É seguida, isso. ele pode abstrair do nada também, né? Não tem fim. É exatamente isso que o Marcos chama, no artigo dele lá sobre o começo da ciência da lógica, de negatividade infinita ou negatividade abstrata, né? Infinita, na verdade, é da filologia do espírito. Aqui, no início da ciência da lógica, o Marx chama de abstrata, né? Mas essas duas formas da negatividade ainda têm uma afinidade, né? No sentido de que elas não captam um conteúdo, né? Elas não se fecham, né? Elas podem seguir sempre adiante, né? Então, É. diga, Eric. Não. Eu só ia falar que tudo isso eu acho que ele vai resumir um pouco aí mais à frente, quando disser que esse ser capaz, né? Que é um abstrair, um jogo, né? Do abstrair é um fazer unilateral do negativo. Assim, né? Exatamente. É o final aqui desse É parágrafo, né? isso, Exatamente. mas é logo à frente do ponto em que nós nos detivemos aí.
Perfeito. Mas sim, mas eu acho que falta comentar essa coisa engraçada aí que ele fala, né? A gente pode até abstrair do nada, né? Aí se abstrai do nada e tal, como se, na criação do mundo, né? E tal. E aí Exatamente. não permanece o nada, né? Ele diz, pois justamente se faz abstração dele. Antes, né? Chega-se novamente, mais uma vez, ao ser, né? Exatamente. E ele dá esse exemplo da criação do mundo, né? Que é interessante, Isso. né? É aqui, né? Ou seja, ó, mas nós podemos continuar no estilo dessa capacidade. É possível, e ele diz, Gottlob, né? Deus seja louvado, né? É exatamente a tradução, um espanto aqui, né? Ou seja, é possível, justamente, Deus seja louvado, também abstrair do nada, tal como a criação do mundo é uma abstração do nada, né? Então Deus estava lá no nada e Deus abstrai do nada, da sua nadidade, ele faz abstração disso e cria o mundo, né? E o que o Hegel diz? Dan, né? E então não resta, né? O que resta depois dessa abstração do nada não é o nada, mas justamente né? Fizemos dele a abstração, fizemos a abstração dele. Ao contrário, nós alcançamos de novo o ser, né? Abstrair do nada nos faz chegar até o ser. Então, assim, vocês vejam como o Hegel está dando aqui para gente vários exemplos prosaicos, triviais. Ele usou aqui a palavra trivial, né? Ou seja, depois que a gente lembra que a negatividade é que produz. Ah, tá aqui, ó, trivialas. Vou grifar. Depois que a gente lembra, né, o procedimento da abstração que produz esses conceitos, né, vazios, mas que não são isolados, né? Depois que a gente tem isso em mente, tudo fica meio trivial, né? Ou seja, a gente entende que isso é o cotidiano do pensar, né? Abstrair dos entes, encontrar o puro ser, abstrair do puro ser, encontrar o puro nada, abstrair do nada e cair de novo no ser, né? Ou seja, a religião, né, faz uso desse procedimento abstrativo, mas ela fixa os pontos que ela quer, ela para o processo abstrativo nos pontos escolhidos. Ah, não, vamos ficar aqui com o Deus como o substrato necessário de todos os entes, o Deus da prova cosmológica. Ah, não, vamos então, dado que fizemos a abstração desse ser da natureza, né, desse Deus da natureza, e ficamos com um Deus totalmente transcendente que está fora do mundo, bom, vamos fazer abstração desse nada, desse Deus transcendente, e abstraindo dele, a gente retoma o ser, né? Dado que Deus criou o mundo a partir do nada, né? Ou seja, entender a lógica, né, dessa negatividade, que é o pensamento, nos permite trivializar os grandes mistérios da religião. Ou seja, a gente entende a máquina das abstrações, né, o procedimento, a lógica das abstrações. E com isso, de repente, bom, a filosofia chinesa começa do nada, a filosofia cristã começa aqui, o materialismo começa do ser, a gente, né, consegue mapear todos esses pontos de partida e pontos de chegada e trivializá-los, né? Ou seja, temos aqui uma ferramenta que nos permite compreender a diferença dessas várias filosofias ou religiões, né? Mas unificá-las, porque nós temos o deciframento, né, do que é o procedimento da abstração. Então, eu vejo esse trecho aqui como esses vários exemplos que nos ajudam a entender isso que o Ander chamou a atenção, né, por o caráter trivial. Não como o Jacobi dizia, é uma violência dos nihilistas que não aceitam Deus e tal, tal. Não, o Hegel está aqui trivializando o que é esse poder, essa capacidade que é o puro pensar, enquanto negativo, enquanto negatividade, né? Negatividade infinita ou abstrata, né? Muito bacana, né? Ele, para além de estar, como dizem às vezes, né, traduzir conteúdos religiosos filosoficamente, né? Ele também está muito preocupado com a matriz filosófica dos conteúdos religiosos, digamos Pois assim, é, né? exatamente.
É uma coisa bastante interessante. E esse próximo pedaço aí, cara, ele tem intuições assim muito preciosas, sabe? Esse próximo pedaço. Mas o Rafa parece que vai fazer uma pergunta, não é isso, Rafa? Ah, eu não vi, desculpa. Diga, Rafa. Opa, beleza? Beleza. Então, só comentar um trecho desse parágrafo e fazer uma pequena pergunta. Algumas, né? Duas, né? O que eu acho legal comentar é a centralidade que, como você marcou, né? Que ele dá para o Cunning, né? Para essa capacidade, né? Esse poder. E embora ele não seja um poder no sentido do Mart, né? Uma potência, um poder político, né? Como vai aparecer na ciência da lógica abertamente lá no final, né? Quando entra o problema lá da exclusão recíproca, né? Como tem no texto do Miller, né, da Gênese da Liberdade, mas o que eu acho importante é que esse poder, qual poder? O poder que o pensamento tem de abstrair de todas as determinações, né, ele atravessa o começo de todas as obras importantes do Hegel, né? Acho que tudo está marcado por esse poder, né? Eu lembro na fenomenologia, né, que ele fala de que tem a força do abstrair, né, de que é necessária a força máxima para sustentar aquele que está morto, né, e tal, mas essa é a força do pensamento que atravessa a morte, que é a abstração, né, só que ele está falando em outra linguagem na fenomenologia, né, é a força justamente o pensamento é que ele consegue atravessar a abstração máxima e permanecer vivo. Esse é o pensamento, né? Aquele que se atém, se atemoriza antes da morte tá limitado apenas pelo entendimento, né? Aí aqui na lógica ele trata isso, né? Ou seja, começa pelo ser e pelo nada, entendido e rememorado, não de modo ontológico, como mais produtos do pensar, produtos da abstração elevada à enésima potência, né? E aqui basicamente dizendo que ele fala assim, esse poder é tão violento, se a gente recorda que esses conceitos são produzidos pelo poder do pensamento, se torna trivial a gente poder abstrair de tudo. Chegou no ser. A gente vai abstrair do ser, chegou no nada. Abstraiu do nada, voltou para o ser. Olha como é simples. Aí eu só chamaria a atenção de como isso aparece na filosofia do direito, esse poder de abstrair de tudo, que é nada mais, nada menos do que a liberdade em si, né? Qual que é o ponto de partida do direito? O ponto de partida do direito é o momento em que a liberdade, que é a si próprio, que é a liberdade, que é o direito em si para si. Mas ele tem 3 momentos: o em si, o para si e o em si para si. O apenas em si nada mais é do que a liberdade do pensamento de poder abstrair de toda e qualquer determinação, que é isso aqui, que é o ponto de partida da lógica. Ou seja, esse poder, Deus seja louvado, nada mais é do que a liberdade, em sua forma em si, né? Aí a forma para si da liberdade é o arbítrio, que é o poder de decisão determinada, né? Só que enquanto a liberdade em si, que é essa liberdade aqui, ela é vazia e abstrata, né? E é necessário, né, se determinar. Ele fala que quem é grande tem que se determinar. Aí a liberdade que determina é o arbítrio, o cara tem que escolher. Só que a filosofia chinesa escolhe os cristãos panteístas escolhem outro, o Spinoza escolhe outro, exatamente. aí a determinação, por outro lado, ela é a liberdade como contradição, né? Porque a possibilidade de escolha é livre, mas os objetos a serem escolhidos não é a liberdade, é ser determinado. E aí só a terceira liberdade, que é a liberdade efetiva, que é em si para si, que é a liberdade que é a própria liberdade como forma, né, da liberdade, como objeto da liberdade. Aí essa terceira já é o direito, né? Enfim, lembrei essa dialética para pensar que é disso que se trata o início da lógica. Por isso que a lógica é a filosofia da liberdade. Ela vai chegar na liberdade no final, mas desde o início ela gera a liberdade em si. Porque a liberdade em si nada mais é do que o poder abstrair de todo quanto que é determinação e até chegar ao ponto que você volta para a determinação e fica batendo entre duas. É como dizer assim, você abstrai. No final você fica oscilando entre
o resultado último da abstração entre o polo positivo e o negativo, né? Me lembra sempre aquele negócio quando a gente está calculando o Bhaskara, né? Né? Que aí você tem que multiplicar por... eu não lembro agora exatamente, ABC mais 1 e depois é 1. Aí vai dar o resultado linha e o resultado x linha. Ou seja, o resultado é sempre duplo, um resultado negativo e um positivo, que resolve aquela equação, né? Então, abstraiu, e ele ficou oscilando entre os dois polos, o ser e o nada, o ser e o nada, o ser e o nada. Quando você abstrai um, volta por outro, abstrai um, volta por outro, abstrai um, volta por outro. Porque senão abstrair ia parar. Você ia abstrair e chegou. Pronto, aqui acabou a abstração. Então, esse aqui é o Deus. Só que ela não para. Quando você chega no ser, ainda dá para abstrair, dá pro nada. Dá para abstrair, dá, só que aí volta pro ser. Dá para abstrair, dá, volta pro nada. Dá para abstrair, volta pro ser. E isso nada mais é do que a liberdade em si. A primeira liberdade, a liberdade do pensar. Enfim, acho que foi isso que eu pensei, né, disso aqui. E as minhas perguntas, para eu entender melhor o texto, era basicamente o que eles chamam exatamente de filosofia chinesa. Eu sempre fico pensando, quando ele aparece com esse orientalismo aí, o artigo do Fabinho, né, o último agora, mostra exatamente que muitas das descobertas concretas, né, da antropologia científica são pós-hegelianas. Então, assim, o que ele está chamando de filosofia chinesa, eu não consigo identificar o que, né? Qual objeto que chegou a ele que ele consegue dizer a filosofia chinesa é isso aqui. E também a ideia da prova cosmológica da existência de Deus. Quando aparece a prova ontológica, mais ou menos me faz sentido, assim, o trajeto que vai ali do padre que formulou isso, pelo amor de Deus. É o Boaventura, Santo Anselmo, na verdade. Santo Anselmo de Cantuária, e de como ela aparece no Descartes, né? Repaginada e tal, de como ela é herdada. Agora, o argumento cosmológico, eu acho que eu patino um pouco. A origem dele é o argumento do Leibniz, ou ele tem uma versão medieval que o Leibniz repaginou, e como que ela chega, assim? Se puder só me dar esse esclarecimento, assim, valeu. Beleza. Certamente o Eric vai querer falar, mas deixa eu rapidinho sobre o primeiro ponto. Essa analogia que você fez com a filosofia do direito é excelente, maravilhosa, né? Esclarece bastante a coisa. Justamente porque esse poder, né, essa capacidade, como você disse, é o primeiro momento da liberdade, né? Eu abstraio de toda determinação e volto para o meu interior, eu posso ser livre, né, etc. A liberdade para si seria escolher um momento de parar esse poder abstrativo, essa capacidade abstrativa. Então, a filosofia chinesa, como eu falei, né, ela para aqui, escolhe começar pelo nada. Certo tipo de cristianismo escolhe arbitrariamente esse ponto da abstração para fazer seu começo. Outro tipo de cristianismo vai escolher outro ponto, etc. Ou seja, isso da ordem do arbitrário, né? Poderia começar pelo nada, poderia começar pelo ente, poderia começar pelo ser puro, etc., né? E justamente o terceiro momento, a liberdade em si para si, seria na circunstância em que o Hegel consegue conceber a negatividade como autorreferente, né? Justamente o terceiro momento lá que o Marcos também desenvolve no artigo, né? A negatividade autorreferente, ou seja, a liberdade que se quer a si própria como liberdade, né? E a negatividade autorreferente, ela está só consumada no conceito da ideia absoluta, né? Mas, de fato, toda a ciência da lógica está trabalhando, né, para mostrar a subjetividade dessa negatividade, né? Essa negatividade autorreferente. Então, a negatividade autorreferente, ela não é mais só um poder abstrair de tudo, e nem tampouco um escolher arbitrário, né, desse ponto da abstração ou daquele ponto da abstração. A negatividade autorreferente, ela tem esses dois momentos como seus fatores, né? Mas ela faz todo o movimento, e justamente isso, né? A ciência da lógica é uma teoria da negatividade, né? Uma teoria dessa capacidade humana e do pensar, né? Da nossa linguagem, de abstrair, mas o Hegel fez a teoria completa, né? Dessa abstração. Ele chegou até o fim da abstração, vamos dizer assim, né? Sem ter que parar em nenhum desses pontos externos e arbitrários, né, da abstração, né? É uma abstração que se consumou, né, até o fim. Então, assim, achei bastante elucidativa essa sua analogia. Funciona perfeitamente com o que a gente está lendo aqui, funciona perfeitamente com o artigo do Marcos, essa divisão tripartite de três formas de negação, né?
Então, excelente. Sobre a China era a última, né? Tinha uma outra questão antes da China. Qual era, Rafael? A prova cosmológica. Ah, tá. Prova cosmológica que é a última. Primeiro é a China, tá bom. A China é mais fácil. O que que o Hegel tem em mente sobre a China? Os escritos do Leibniz sobre a China. A correspondência do Leibniz com os missionários jesuítas que estavam na China. E eles é que vão informar a Europa, né, naquele tempo, que se conhecia muito pouco ainda, é claro, mas toda a informação que eles têm sobre a China vem especialmente dessa discussão do Leibniz, e tem também um outro cara que é um tal de Michaelis, tal como aquele dicionário, Michaelis. Tem um linguista da época aí do Hegel também que estava estudando a língua chinesa e publicava várias coisas sobre esse tema, né? Mas é uma informação, né, bastante de segunda mão, totalmente preconceituosa, né? Ou seja, os jesuítas e o Leibniz estão estudando os chineses para conseguir colonizar melhor a cultura chinesa, né? Inventar uma linguagem simbólica mais universal do que a dos chineses para colonizá-los mais rapidamente, né? Então, eu acho que é essa a China que ele tem em mente, a China, basicamente a China do Leibniz, né? Então, você vê o tamanho do problema aí. A respeito da Índia, né? O Hegel está muito melhor informado, né? Por causa do Schlegel, né? Mas sobre a China, acho que aí os conhecimentos ainda são bastante pobres. E a última da prova cosmológica, eu lembro de uma aula do Miller, a primeira aula que o Miller dava sobre a introdução da enciclopédia. Ele antes de falar do Hegel, ele trazia o São Tomás de Aquino e nos mostrava os cinco caminhos, né, para provar a existência de Deus, né? Então, a prova ontológica é uma das vias, né, para se provar a existência de Deus, mas a prova cosmológica é também, ou seja, a prova ontológica é simplesmente a partir do conceito da essência infinita, né, da essência necessária, né, e a partir desse conceito, esse conceito ele tem que contemplar todos os atributos, todas as perfeições, a existência é uma das perfeições, então, né, do conceito de Deus eu deduzo que ele tem que existir. A prova cosmológica não, ela parte das existências do mundo, dos nexos, né, do cosmos, né, justamente da ordenação do mundo, e diz, tem que ter uma causa para que o mundo seja um todo ordenado, né? Tem que ter uma causa primeira, essa causa é Deus. É quase que uma prova aristotélica, né? Vamos dizer assim, da existência de Deus, né? É uma prova mais materialista, mais física, né? Tem que haver uma causa para o nexo das coisas, né? Porque como assim o nexo surgiu da contingência? A necessidade surgiu da contingência, né? Por que que gatinhos e gatinhas produzem gatinhos e não cachorros, né? Tem que haver uma causa para que as coisas se mantenham em ordem, e essa causa é Deus, né? Então, o Tomás, né, ou seja, Aristóteles, depois Tomás, e certamente o Leibniz também, né? Mas essa prova tem história É, antiga. uma boa caracterização tem ali na crítica da razão pura, né? Assim, o Kant Exato. passa um pouco em revista esse argumento ontológico, cosmológico e físico teleológico, né? São os três que ele analisa. Às vezes eu vejo muito pessoal que lida com Descartes fazer essa diferenciação entre a prova a priori e a prova a posteriori, né? No caso, uma prova cosmológica, se não me engano, é uma prova a posteriori, no sentido de que ela parte do efeito, né? E vai para a causa, tá? Enquanto a prova ontológica ela parte da causa, né? Então assim, aí o Kant diz, olha, tem duas formas de você provar Deus pelos efeitos, ou de pretensamente provar Deus pelos efeitos, né? É você começando do mundo, que é a prova cosmológica, né? Dos diversos entes, da multiplicidade de entes, ou você começar de um ente específico, que é a prova físico-teleológica. Por exemplo, você chega assim e fala, olha, essa rosa é uma coisa bela, né, perfeita, né? Eu próprio não poderia ter, como chama, causado essa perfeição, né? Essa perfeição vai além da minha inteligência e das minhas capacidades. Então, há que se postular uma causa que contenha, né, essa perfeição e essa inteligência capaz de forjar
essa coisa em ato que você consegue observar. E o Leibniz, ele usa essa prova cosmológica ali numa passagem da monadologia, se não me engano, entre o 28 e o 32, tá? Eu costumo usar isso no curso de Moderna. Ali tem, e é justamente essa passagem aí que o Hegel está, quer dizer, justamente essa não. O Hegel parece muito que está dialogando com aquele texto, embora talvez não esteja. Ele passa ele fala ali da substância infinita, né? Passa da contingência, né, a contingência dos detalhes, dos pormenores do mundo, como diz, das infinitas causas, né, eficientes, aí ele passa por um argumento para a substância infinita, a substância necessária, ou seja, Deus. Ele fala ali, se não me engano, no 32, cara. Agora vou ficar devendo 32 ou 33 por aí. Desvio padrão de mais ou menos um, digamos aí. Mas é por aí, enfim, essa coisa, né? Eu não sei, eu não, cara, eu não sou um grande especialista em Descartes, o Fabinho deve saber isso, mas se não me engano, aquela prova que aparece ali na terceira é uma versão, talvez, de uma dessas duas provas que parte dos efeitos, né? Porque você parte ali da realidade objetiva da ideia de Deus, tá? E aí você deduz que aí tem aquele do nada nada se faz, então você deduz que tem que haver uma causa com a realidade formal, né, de mais graus de perfeição do que essa ideia, digamos, de Deus, essa realidade objetiva que você tem, quer dizer, um conceito específico de realidade objetiva. E se não me engano, na quinta meditação, faz tempo que eu não leio isso, mas acho que é na quinta, volta a prova ontológica, na versão cartesiana da prova ontológica. É isso mesmo, né? São duas provas, né? Uma que causa da ideia de infinito que eu tenho na minha cabeça, e depois a outra, né? A partir dessa ideia, eu deduzo dela a existência, né? São duas vias, né? Que o Descartes resume, né? Todas as 5 vias do São Tomás, só duas principais, né? Como se fosse uma pelos efeitos, outra pelo conceito, né? Mas ele articula essas duas, né? Mas é isso mesmo, a sua explicação estava perfeita. Diga, Agora, Rafael. a diferença da cosmológica só para físico-teológica, acho que é essa, que o Hegel faz alusão, quer dizer, você parte da multiplicidade dos seres, né, dos entes, melhor dizendo, e passa essa substância necessária. Tem também a físico-teleológica, que é essa que você parte de uma contingência apenas, e não do conjunto das contingências. É por isso que ela é diferente da cosmológica, diz o Kant aí, né? Entendi. Acho que o Descartes, não sei se a gente poderia dizer que ele tem uma prova cosmológica, né? Porque essa prova, pelos efeitos, não está falando do cosmos, do mundo, né? Ele está dizendo, eu tenho dentro da minha cabeça uma ideia de infinitude. Ela tem que ter uma causa com tanto maior, né? Então, não chamaria ela de uma prova cosmológica, né? Mas só uma prova pelos efeitos. Eu também não sei, eu teria que consultar algum cara aí. Assim, agora, eu tenho impressão, se não me falha a memória, aqueles cursos do Fausto Castilho, né? Eu acho que no final da terceira, ele faz uma modulação dessa prova, tá? Inserindo aí a ideia dos pais, e aí, portanto, da criação, né? Aí ele extrapola no sentido assim um pouco mais amplo, né? Agora eu não sei, teria que conferir o texto, assim, mas eu lembro que essa modulação é para o final ali da terceira meditação, né? Já enfim, mas isso aí é uma outra questão. Tava a ver a terceira meditação de novo. O Rafael tá com a mão levantada. Você quer complementar uma coisa ou foi a primeira pergunta? Agora eu não lembro. Rafael? Não, acho que ele deve ter só levantado a mão. Agora, cara, uma coisa que eu ia falar sobre a questão do Rafael é que muitas vezes o Hegel, quando ele tá tratando ali na introdução da filosofia do direito esse momento, né, da universalidade abstrata que constitui a liberdade, ele usa muito palavras que estão nesse universo semântico do Können, né? Ele fala de Anlage, que o Miller traduz por disposição, ele fala de Vermögen, que o Miller chama de faculdade ou capacidade, né? Tudo está mais ou menos nesse universo do poder no sentido do Können, do ser capaz, né? E ele corrige quer dizer, a liberdade não pode ser confundida com uma mera disposição, uma mera propriedade, uma capacidade, uma faculdade da vontade. Isso é uma compreensão muito unilateral. Eu acho que esse pedaço que a gente vai ler agora do parágrafo,
eu acho que ele de alguma forma, ele se conecta a essa questão, né, que vai gerar o verdadeiro conceito de liberdade ali na filosofia do direito, conceito concreto de liberdade concreta, que não é nem indeterminidade, nem a determinidade, senão ambas ao mesmo tempo, como ele fala ali, né? Quer dizer, essa compensação da indeterminidade pela determinidade, né? E ao mesmo tempo a compensação da determinidade pela indeterminidade, essa fusão. Por isso que, veja, isso tudo é uma aplicação muito contemporânea nessa discussão, por exemplo, proposta pelo Safatli, né? Que diz que é muito mais condizente, que é um erro, na verdade, na minha opinião, né? Que é muito mais. Ele criticando o Honneth, quando o Honneth fala que Hegel está sempre preocupado com o sofrimento da indeterminação, né? Quer dizer, em compensar essas potências destrutivas, essa fúria destrutiva do abstrato, né? O Safatli vai lá e diz assim que é muito mais razoável falar a partir de Hegel, não como chama, de um sofrimento de indeterminação, mas ao contrário, de um sofrimento de determinação, né? Assim, quer dizer, o que o Safatli quer com isso, né? É muito mais razoável ler Hegel como alguém que está como diz o título do livro dele, né, teorizando a paixão do negativo, né? Eu acho que esse trecho que a gente vai ler agora desmente um pouco essa ideia, porque trata essa dimensão do negativo como uma faculdade, né, como uma capacidade, digamos, exorbitante e absolutamente indeterminada, em certo sentido, como unilateral. Assim, por isso que eu acho que o lance do Safatli ali pode ser tudo, menos uma interpretação de Hegel. Na verdade, é o que eu defendo. É uma teoria dele, ele está juntando com Lacan, com tal, mas assim, Hegel está pensando em equilibrar Pois é. Hegel não é um niilista, né? Ele não para Não. nesse mero poder abstrair de todas as coisas que o Jacob está acusando, né? Ele Sim. leva a coisa adiante até essa negatividade autorreferente, né? Ou seja, essa negatividade que produz para si um conteúdo no Isso. próprio negativo, né? Então, Isso. ele dá forma às coisas, ele não fica nessa mera destruição da negatividade, Exato. da abstração, né? Exatamente. Eu acho que isso é perigoso. Agora, mais perigoso no Safatli ainda, eu acho, você depois ver isso numa indeterminidade do proletário, tá? Do proletariado, né? Que ele vai nessa direção, quer dizer, o proletariado como uma classe que não tem absolutamente nada a perder, né? Assim, parece meio o Rui Fausto, que deu uma crítica violentíssima disso aí, né? O Rui Fausto tem um texto sobre isso contra o Safado, dizendo assim, é tipo um maoísmo, né? Manda o proletário aí para frente de batalhas e fica só atrás, assim, com o megafone, dizendo o que eles devem fazer. Mas enfim, isso, a gente volta nisso depois. Mas me parece que essa passagem agora, se eu não estou enganado, essa passagem agora do livro da lógica e do parágrafo que a gente está, vai fazer alusões a esse movimento aí, a essa opção política. Porque eu acho que o Hegel, cara, a beleza dele é isso, né? Que ele não quer sufocar a indeterminidade, nem quer sufocar a determinidade, né? Ele quer ambas as coisas, ele quer uma estabilidade para esse indeterminado, ao mesmo tempo que não quer uma determinação estática, ele quer uma determinação que, pela força do negativo, ela possa eventualmente se transformar enfim, ter sua vida, sua vitalidade. Mas assim, pode até ler aí, né? É um pouco o que eu vejo, né, sobre essa discussão Não, do mas eu Safatli. acho que sua visão tá interessante. Depois, isso foi um artigo do Safatli? Depois você passa para a gente também. Cara, essa é um pouco a vida do Safatli, eu Ah, acho, tá, é né? verdade, né? Sim. Assim, começa naquele livro do Paixão do Negativo. Depois Tá. vai nesse como chama, do reconhecimento aí, que é o Grande Hotel Abismo. E agora, por último, aquele que o Alex brincava, o Alex a esquerda que tem medo de dizer seu nome, né? Aí o Alex falava assim, que é a esquerda, Alex Calheiros, né? Falava que é a esquerda que tem medo de. Não, a esquerda que não sabe escrever seu nome, né? Mas enfim, deixando as polêmicas do Alex de lado, vamos lá nesse Vamos ler. Discurnen aí, ó. Isso. Esse poder fornece um jogo externo do abstrair, em que o próprio abstrair é apenas o atuar unilateral do negativo. Lê até o final. Tá.
Primeiramente, está nesse poder mesmo que o ser ele é tão indiferente quanto nada e que, por mais que cada um dos dois desapareça, cada um também nasce. Porém, da mesma forma, é indiferente se parte do atuar do nada ou do nada. O atuar do nada, isto é, o simples abstrair, não é nem mais nem menos algo verdadeiro do que o mero nada. Agora tem que Muito bem. interpretar, né? Então, essa capacidade, né, esse poder, esse ser capaz, ele dá, né, um jogo, né, dele resulta, né, ele dá, gibt, dele resulta um jogo exterior do abstrair, né, através do qual o próprio abstrair ele é apenas esse agir unilateral do negativo. Então, isso aqui mostra essa conexão que o Rafael nos chamou a atenção entre a liberdade, o primeiro momento da liberdade, né? Poder fazer a abstração de tudo, e a conexão disso com o segundo momento da liberdade, a questão do arbítrio, né? Ou seja, dado que eu posso abstrair de tudo, a coisa fica num jogo exterior dessa abstração, né? E aí eu escolho, por N questões arbitrárias, eu escolho parar a minha abstração onde eu quiser, né? Então, cada religião, cada filosofia vai escolher o ponto de parar a abstração, né? E só o Hegel, né, em tese, teria tentado fazer, não simplesmente encontrar um novo começo para essa abstração, um novo ponto arbitrário de começar essa abstração, ou de terminar essa abstração, na verdade, né? Mas o Hegel tenta fazer toda a teoria, né? Todo o movimento, né? dessa abstração. Mas, assim, visto apenas como esse jogo externo do abstrair, né? O abstrair seria apenas esse einseitige Tun des Negativen, esse agir unilateral do negativo, ou seja, negar por negar, destruir por destruir, niilismo, né? Ou seja, se a lógica do Hegel fosse apenas decifrar que todas as religiões ou filosofias são um começo abstrato, né, vamos dizer assim, um começo arbitrário, né, a partir de uma abstração feita até um certo ponto, se o Hegel tivesse feito só isso, aí sim, ele seria um niilista, não, um ateu, em primeiro lugar, e um niilista, né, que estaria preocupado apenas em destruir os pontos de partidas de todas as religiões e de todas as filosofias, e dizendo, não, gente, talvez ele seria o Safatli aí, como você está dizendo, né? Vamos ficar só com esse agir unilateral do negativo, cuja única função é, se você me apresenta um certo tipo de começo, né, uma abstração que foi fixada, eu destruo ela, dizendo que eu posso levar ela ainda mais adiante, né? Mas não é só isso que o Hegel faz, né? Em primeiro lugar, ele mostra, né, que existe essa capacidade trivial do pensamento de sempre ir adiante na abstração, mas ele vai fazer a lógica disso. Ele vai dar forma para essa atuação da negatividade, de modo que ela deixe de ser esse agir unilateral do negativo, né? E aí encontre o que o Rafa lá apontou como o momento da liberdade em si para si, a liberdade que se quer a si mesmo enquanto liberdade, né? E isso é que venceria, né, esse agir unilateral da abstração. Até aqui, o que vocês acham? Eric, você quer Não, não, mencionar cara, tá alguma coisa sobre ótimo. essa frase? Não, tá tranquilo, cara. Eu acho que abriu bem a frase, eu acho. E aí, né, a princípio, né, jaz nesse ser capaz que a ele o ser ele é equivalente, ele é indiferente, ele é tão indiferente quanto o nada. Ou seja, se nós podemos sempre levar a abstração mais adiante, ser não tem nenhuma preponderância, nenhum privilégio em face do nada, né? Porque se eu chego até o ser, eu posso abstrair do ser, chegar até o nada, se eu posso abstrair do nada, chegar até o ser. Eles são indiferentes.
Isso seria meio niilista, né? Dizer que o ser e o nada são algo indiferente. Mas para a perspectiva da ciência da lógica, ser e nada são ambos conceitos, né? Ou o Dasein, ou o ou o muitos, né? Ou a quantidade, o quantum, todos esses são conceitos. E enquanto conceitos, eles são, vamos dizer assim, todos estão no mesmo plano, né? São produtos dessa abstração, né? Bom, então, né, a princípio, jaz nesse ser capaz que, a ele, né, o ser é tão indiferente quanto o nada. E que, né, tão logo um dos dois desaparece, igualmente o outro surge, né? E isso é importante, né, porque aqui a gente já retoma essa caracterização do devir, né? Porque o desaparecer de um ponto, né, dessa abstração, ele gera o surgir de outra questão. Ou seja, reparem como o Hegel já está nos chamando a atenção para o fato de que esse agir do negativo, ele não é unilateral, a não ser que a gente queira, né, circunscrever nossa visão. O Hegel está dizendo que a abstração, ela não só aniquila todos os conceitos, mas ela também produz, né? Ela é uma faca de dois gumes, né? Isso. Eu nadifico, né? Eu faço desaparecer tudo que é fixo nesse fluxo do negativo, mas ao fazer desaparecer, eu faço surgir o oposto de cada conceito que eu fiz desaparecer. Então, nós temos que entender esses dois lados dessa ação do negativo, ou seja, da abstração, né? Ah. Que é fazer desaparecer e fazer surgir. Cara, olha só, assim, só chamar a atenção assim, para uma coisa que ele não frisa aí, mas que está na frase, né? Ele fala assim, ó, a princípio, né, zunächst, né, a princípio, ou primeiramente, tanto faz, jaz neste ser capaz mesmo, neste próprio ser capaz, né? Primeiro um aspecto que é apenas para ele, para o ser capaz, né? Das ihm, né? Ou seja, para ele, né? Ser é tão indiferente quanto nada. Aí vem um outro aspecto que você está chamando a atenção agora, que é alguma coisa que não é mais im, né? É alguma coisa que talvez seja para nós, assim, no fundo, né? Só para lembrar a analogia, né? E que à medida, né, à medida que um dos dois some ou desaparece, ao mesmo tempo o outro também surge, né? Quer dizer, então veja, é como se, só usando essa diferença da fenomenologia, né? Para ele, para o mero poder, né, para o negativo unilateral, para ele, né, ser e nada são indiferentes, né? E tal. Mas a verdade é que, né, quando um some, o outro desaparece, né? Quer dizer, tem uma duplicidade de aspectos aí que tem que ser levado em conta, né? E que torna pelo menos a maneira como eu estou entendendo, né? E torna essa unilateralidade, compensa um pouco essa unilateralidade, como você ia dizendo, né? É a impressão que me deu. Não, é exatamente, né? Porque assim a gente passa a ver a ciência da lógica não como simplesmente a destruição, né, do ponto de vista de todas as religiões e todas as filosofias existentes, mas a produção, né, de um conteúdo, né, de uma nova filosofia, né? Porque ao fazer desaparecer os pontos arbitrários, né, de onde começaram todas as outras filosofias ou religiões, ele produz, né? Tem um surgimento, né? A cada desaparecer, a cada superação, Isso. você tem um produzir, né? Então tem um conteúdo que a negatividade produz. E isso é que é o mais complicado, né? Porque a gente geralmente vai ver que a negatividade só pode produzir o negativo, né? Só pode produzir o nada. Ela só aniquila. Mas o Hegel está dizendo não, né? O negativo do negativo é um positivo, né? Então, e isso se vê nas religiões, né? O próprio conceito de Deus, o fato dele ser um positivo, pelo menos para a religião cristã, né? Judaico-cristã, ele é meio paradoxal, né? Porque o resultado da abstração de todos os entes deveria ser o nada.
mas ele é o positivo, né? Então, por exemplo, no pensamento judaico, você tem toda essa questão com o nome de Deus, né? É um nome impronunciável, é um nome que não pode ter um símbolo para esse nome, você não pode ter nenhuma imagem de Deus, né? O fato de você não pode ter nenhuma imagem de Deus mostra que isso, que para tudo que é ente, Deus é nada. Ele é nenhuma imagem, nenhuma especificação, nenhum nome, né? Então, como assim esse nada, ele é, na verdade, o ser, né? Um ser positivo, né? Então, isso que o Hegel está nos mostrando, né? A abstração faz desaparecer, mas faz surgir. Ela É, aniquila, mas ela produz conteúdo. é. E isso é Mas que é isso aqui. Agora, cara, esse ponto de vista em que aí eles aparecem como sumindo, né, ou surgindo, é o ponto de vista do devir, né? Quer dizer, exatamente perfeito. São os termos do devir, né? Ou seja, ah, a negatividade, então, ou o próprio Devir, né? O Heráclito, o Ander vai me corrigir se eu estiver errado, né? Mas o Heráclito diz, o Devir é o fogo, né? Aí a gente imagina, bom, o Devir ele destrói, enquanto o fogo, ele queima todas as coisas. Mas ao mesmo tempo esse fogo produz, né? Ele traz o novo, né? Não é só uma destruição, é uma faca de dois gumes, né? A história, o tempo histórico destrói os impérios antigos, mas ao mesmo tempo faz nascer os impérios novos, né? Então o tempo histórico não é só destruição, não é só aniquilamento, né? Mas é também produção, né? Então isso aqui já nos desloca e vocês vão ver que logo logo nós vamos ser deslocados para o Dasein, né? Mas aqui nós já fomos deslocados dessa polarização simples entre ser e isso. nada para o devir, né? E logo logo nós vamos já ser deslocados de novo para o Dasein, depois de tratar o Platão e o Parmênides. Quer dizer, o devir, cara, é um ponto de vista, digamos assim, que a lógica alcançou, né? Que permite ver a relação de ser e nada como sendo algo diferente da mera indiferença, né? Quer dizer, permite ver ser e nada como momentos de um processo, né? Como desaparecimento e surgimento, digamos assim, né? Mas eu vejo nisso, assim, cara, sinceramente, como é a negatividade de segundo grau, né? De segunda potência. Parece para mim uma espécie de domesticação desse poder aí, né, absoluto, essa negatividade absolutamente corrosiva e destrutiva. Agora ela é criticamente, digamos assim, acolhida, né? Um ponto de vista que nos permite vê-la como ela é na verdade, né? Como um surgir ou um perecer, né? Exatamente. O devir, ele justamente, né? Ele é o conceito que nos explica o que é Isso, a ação da negatividade, né? Uhum, uhum, Ele faz desaparecer, mas faz surgir. O devir é é, essas duas coisas, né? é, Ao mesmo tempo. E exatamente, cara. justamente por isso, porque o devir é também a produção do positivo, é que em seguida o devir vem o Dasein, que seria, né, uma coisa que é positiva, mas o Hegel vai mostrar, não, mas o Dasein já tem uma limitação, ele tem também o negativo, né? Ou seja, não dá para a gente entender o devir só como essa força de destruição, né? Ele é também a força de produção, né? Produção, isso. E justamente por isso é que o Dasein é que segue o devir. Às vezes a gente tem dificuldade, né, de passar do devir, que é essa pura negatividade, fluida, descontínua, né? Como é que isso é, é, recai, vamos dizer assim, né? Estoura, segundo aquela imagem do Core, né? Do Big Bang, como é que isso estoura no Dasein, né? Como é que eu passo do devir, essa coisa incaptável, né, para o Dasein, que é captável, né? Um conceito determinado, né? Um ser determinado propriamente, né? A gente faz isso porque o devir ele é positivo, né? Ele também tem o seu lado da positividade, né? Então, de fato, com o ser, eu tenho só um lado unilateral da abstração ou da negatividade. Com o nada, eu tenho outro lado unilateral da negação ou da abstração, né? Mas o devir, ele é que nos mostra os dois gumes, né? É.
da negatividade. Então, de fato, o devir é o primeiro conceito, Isso, cara. a primeira figura conceitual da negatividade, ou seja, dessa negatividade que é autorreferente. Só que o devir ainda não tem a autorreferência, né? Ele é a primeira figura da autorreferência da negatividade sem alcançar uma autorreferência da negatividade. É uma subjetividade sem sujeito. Não, perfeito, cara. Né, quer dizer, é a negatividade pela primeira vez, por assim dizer, né, vendo a si própria, né? Uma espécie. Eu gostei dessa expressão que você usou. É uma compreensão, um begreifen, né, desse tum des Negativen, né? É uma compreensão do agir do negativo. Esse é o devir, né? Ainda que seja essa compreensão assim, no modo tão incipiente que não tem nem o redobro, né? Nem a fertóplo da autorreferência ainda, né? Isso, exatamente. É o grau zero da autorreferência. É o Isso. devir, né? Não é o Bacana, ser, bacana. não é o nada, né? Sim. Mas, de toda forma, é a primeira crítica imanente da negatividade, né? Quer dizer, é a primeira compreensão do que significa esse agir do negativo, né? Quer dizer, não é simplesmente uma destruição e uma indiferença, mas um surgir ou perecer, né? Quer dizer, é uma criação, uma produção e uma aniquilação, né? Isso é uma crítica, no fundo, né? Acolhe o agir do negativo e, ao mesmo tempo, rompe com a sua unilateralidade, né? Pois é. E eu fiquei pensando agora que tem você ter um conceito do devir como esse é uma libertação, né, vamos dizer assim, de alguns Sim, cara. paradigmas escatológicos, vamos dizer Uhum. assim, da história, né? Porque justamente, né, as religiões em tese se voltam contra o devir, né? Então, né, os profetas da religião judaica, né, eles estão sempre dizendo, a história está acontecendo, o devir histórico está chegando aqui em Israel, e as pessoas estão fazendo comércio com os gregos, as pessoas estão enriquecendo, ou seja, né, o devir histórico a economia está aquecendo, né? Israel está se tornando cosmopolita, né? Vamos dizer assim, isso no ano 800 a.C., né? Vai dizer. Aí os poetas dizem, não, mas isso é um grande problema, né? Isso é um castigo de Deus, Deus vai destruir tudo isso aqui, porque o devir é a destruição, né? E vai chegar um momento então que vai ter o juízo final e Deus vai salvar aqueles que acreditaram, ou seja, tem sempre uma reação contra o devir histórico, né? Em geral, proposta pelas religiões, né? Ou seja, a própria religião hindu também é totalmente avessa ao dever histórico, tanto é que as castas estão muito bem determinadas e não podem ser trocadas, né? Então tem sempre uma proteção contra o devir, né? Ou seja, as religiões, não sei se todas, né? Mas em geral elas tendem a se proteger contra o devir, né? Como se o devir fosse essa negatividade dionisíaca, é, é, né, ameaçadora, né? E o Hegel está aqui não dizendo, peraí, galera, vamos fundar a história, né? Um sentido positivo para o devir histórico, né? Ou seja, entender que essa negatividade ela tem esses dois gumes, né? Esses dois sentidos e que o devir histórico ele não só destrói, mas ele produz, né? Sim, cara. Bom. Eu acho assim, você está corretíssimo em ver nisso um momento de Befreiung, né? Eu acho que é esse a ideia mesmo por trás da dialética hegeliana, né? Quer dizer, uma espécie de terapia filosófica, né? Vamos falar assim, uma compreensão que te liberta, né? De Exatamente. dos equívocos a que você é levado por uma compreensão equivocada das coisas, né? No caso aí que você estava falando do dever histórico. A gente pode transferir isso para o que o Rafael estava falando, né? Uma má compreensão da liberdade, como fúria destrutiva, ele diz, né? Ele no parágrafo 29 da introdução, ele fala assim, que produz monstruosidades, né, na cabeça das pessoas e no mundo. Tá? Então, assim, a compreensão dele de liberdade, ela liberta, na medida em que ela neutraliza a unilateralidade que compunha uma certa compreensão moderna, né, de liberdade e tal, né? E eu acho esse momento da Befrei, cara, é como diz porque o livro do Arndt, né, esse livro do Hegel e Marx,
assim como o livro como chama ele, cara, do Christoph Menck, insistem muito nessa conexão entre Hegel e Marx, né? Quer dizer, o caráter, digamos assim, libertador, emancipador da dialética, né? Quer dizer, a dialética, esse momento de Befreiung da dialética que não pode ser tolhido, né? Enfim, mas aí é uma outra história. Eu acho um tema bacana também. Você veja, eu acho que ele volta aí. Não sei agora como é que a gente vai interpretar isso aí. Essa ideia do tun des Nichts, né, cara? Esse agir sim. do nada, né? Vamos ver aí. Vamos terminar a frase, né? A gente parou aqui faltando um detalhezinho, né? Mas igualmente indiferente é se a gente começa do agir do nada ou do nada, né? Se a gente começa do processo da negatividade ou do resultado dessa negação, o Hegel vai dizer: o agir do nada, isto é, o mero abstrair, não é mais nem menos algo verossímil, né, algo verídico, né, do que o mero nada. Então, o que ele está dizendo? O mero abstrair não é mais nem menos verdadeiro do que o mero nada. O mero abstrair não é mais nem menos verdadeiro do que o mero nada. O que é o ponto aqui, né? Eu acho que o Hegel está querendo nos fazer entender que não adianta dizer que o nada não é, ele é um falso pensamento, e dizer que, na verdade, o que existe não é o nada, mas é a negatividade, o poder abstrair. O Hegel vai dizer, bom, mas aí você está trocando 6 por meia dúzia, né? O nada apenas, vamos dizer assim, cristaliza num só conceito o poder da negatividade, o poder do nada, né? O agir desse nada, o abstrair, né? O nada é só, né, vamos dizer assim, a síntese, né? É um conceito que encapsula o que o agir da abstração faz, nadificar, né? Mas pelo menos um só dos seus lados, né? De modo que o Hegel está dizendo, não faria diferença nenhuma. Se você quer começar pelo nada, ou quer começar pela abstração, pelo mero abstrair, que é o ser, né? Tudo fica, na verdade, equivalente. Mas, começando pelo ser e partindo para o nada, chegando até o devir, eu tenho uma progressão, uma apresentação, né, conceitual completa. Se começasse pelo nada, eu estaria só fazendo um subterfúgio para não começar pelo ser, né? Bom, o que vocês acham? Na verdade, essa frase é meio. Eu não sei se eu entendi o que o Hegel quis dizer aqui completamente, mas eu acho que é só isso. Não, eu vou pela tua opção aí, né? Quer dizer, você parece que, veja, tem uma visão do nada como simplesmente uma negatividade, né? Assim, indeterminada, né? Só esse, como você disse, uma negatividade só processual, digamos assim, né? Esse agir do nada, ou nada como uma espécie de ponto de repouso. Eu lembro muito uma discussão que o Nietzsche propõe, cara, na Genealogia da Moral, ele dizendo o seguinte: olha, antes os modernos fossem verdadeiramente nihilistas, tá? Aí ele fala assim, porque eles não são nihilistas no fundo. Aí ele vem com essa coisa do horror vacui, né? Que é a tese dele de que a humanidade, sobretudo na modernidade, ela prefere querer o nada, tá? A Do que nada nada querer. querer. Né? Quer dizer, então parece a mesma oposição que o Rico tá de olho aqui, né? O que seria o querer o nada, né? Essa negatividade que fica indiferente, vai só destruindo, né? Engolfando tudo, né? Drenando tudo para dentro dela. Ou então você tem o das Blossenistas, né? Que é assim, esse nada estável, né? Numa forma, digamos assim, substancial. O nada, né? Tipo assim, vamos chegar ao nada, né? Ao nirvana, como ele fala no outro contexto, né? Mas de qualquer forma, um como o outro, né? São unilaterais, né? Quer dizer, são tão unilaterais quanto o ser e o nada. Foi mais ou menos o que eu entendi. Mais uma vez, repõe aquilo que ele vinha dizendo antes, foi assim que eu compreendi, que a verdade de ser e nada está numa captação deles próprios como parte de um processo. Né?
me pareceu. Não, eu acho que é isso mesmo. E assim, fiquei relendo aqui, eu acho que o que ele está querendo dizer é que não existe uma hierarquia em termos de ser verdadeiro entre a negatividade, que é essa nossa capacidade, e o conceito do nada, Isso. né? Porque a gente poderia falar, não, o que é verdadeiro é o poder, nosso poder de abstração, mas o nada é só, ele não é, né? Então existe um desnível entre esse nosso poder e, de fato, o nada. Mas o Hegel está dizendo, não, o nada, ele é tão, ele tem tanto ser quanto a nossa capacidade de abstrair. Paralógica, né? Paralógica. Ele é tanto conteúdo, né, quanto a nossa capacidade de abstrair de todo ente e criar o conceito do ser, né? Bom, ganhamos um terreno e chegamos até a nossa última esquina da nossa terceira anécdoa. Daqui em diante, depois que a gente dobrar essa esquina, nós vamos entrar no Platão para mostrar como o Platão, especialmente lá no diálogo Parmênides, ele ainda está lidando com uma reflexão exterior. Nem o Platão também ainda não conseguiu alcançar o nível dessa reflexão filosófica, né, que o Hegel está aqui nos mostrando. Então, o Hegel, né, na última etapa de todo esse processo aqui, e por isso essa Amerkung é realmente assim uma coisa impressionante, né? Depois de tratar de Spinoza e Jacobi, Kant, ainda temos uma esquininha, né, que dobrar essa esquina e percorrer aqui um pouquinho mais sobre o Platão. Mas é curto, né? Nós só temos quantas páginas? É curto. Meia página, depois uma, duas, três. Ou seja, 3 páginas. É isso que nos falta para terminar. Também em português, também são 3 páginas. Vamos tentar fazer na semana que vem, se todos estiverem disponíveis. Eu vou estar em Recife, mas eu acho que não vai fazer falta se eu ficar amanhã de sexta. Eu tenho só que confirmar, porque a Janaína, que hoje não está aqui, né? A Janaína vai apresentá-la na Ampof também. E talvez seja interessante que eu assistisse a palestra dela, mas eu não sei que horas que ela vai apresentar ainda. Eu acho que é na sexta. Bom, a gente confirma ao longo da semana se será possível manter o nosso encontro. Eu vou tentar, porque eu acho que a gente já ficou tantas semanas sem, né? Seria bom que a gente retomasse para conseguir vencer essa terceira Mercum e começar o próximo semestre com a quarta Mercum. Mas, cara, veja lá, viu, assim, se ficar muito apertado, Se não der. a parte boa é que como a gente não vai ter férias, né, assim, então, assim, a gente vai poder também voltar ao ritmo. Foi importante parar essas semanas aí, porque tava demais, né, tava um desgaste muito grande. Mas, assim, eu acho que se você não puder amanhã não, na próxima semana por causa da Ampof, a gente logo depois vai retomar num ritmo bacana. Vou tentar, mas não posso prometer. Aí a E a gente gente vai combina. direto até fevereiro, pelo menos, nas aulas, né? Então, vai acabar. É isso aí, pessoal. Eu acho que a gente fica por aqui, então, e vamos nos falando para a semana que vem. Valeu, galera. Tudo de bom Valeu, aí. gente. Obrigado Valeu, pelos pessoal, textos aí valeu. que vocês mandaram, hein? Um abraço, valeu. Bom final de semana. Demais. Galera, valeu. Teremos. Venceremos. Tchau, Igor. Tchau, Natan. Você vai chegar quando em Recife, Fábio? Opa! Já tô aqui já. Você já tá aí. Pois é, me falaram Aham. que você foi de ônibus, cara. Cara, eu cheguei ontem, Nossa, mas é quebrado. certo. Aham. Não, deu. A viagem foi até tranquila. O que foi mais engraçado foi as situações que teve lá no ônibus. A gente passou na Bahia, aí ficou na cidade lá, o motorista foi na delegacia. Eita. Aí ficou quase um dia lá. Não, ficou a tarde inteira lá.